Agora mais um destaque para você. Novas medidas de restrição que sejam aplicadas na Alemanha valerão apenas para cidadãos não vacinados com as 2 doses de uma vacina contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Jens Spahn, revelou a decisão durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira. A declaração de hoje confirma a fala de ontem da direção de gabinete da chanceler Angela Merkel. Aspas. Se as pessoas vacinadas estiverem em algum lugar, não colocam as outras em perigo. Não há nenhuma razão para reduzir os contatos nesse caso. Fecho aspas, disse Elge Braun, que é diretor de gabinete. E aí, Fiuza, o que acha dessa decisão? Todos esses estão se candidatando a serem investigados e vai haver a investigação devida, não só desses que trancaram sem explicar a racionalidade e critérios para trancar, trancaram mal, como aqueles que estão querendo criar cidadania de vacinados. Isso vai ser investigado. Por que eu digo que vai ser investigado como um crime contra a saúde pública? Porque eles não têm as razões científicas, eles não têm os fundamentos na experiência do estudo dos imunizantes e da aplicação dos imunizantes, nem para dizer sobre a eficácia com rigor, nem para dizer sobre a segurança. Nós estamos diante de um experimento, nós temos os relatos sobre efeitos adversos não consolidados. Você não pode obrigar uma população, constranger uma população, de forma que ela seja impelida a se vacinar sem ter um mínimo conhecimento sobre o que pode acontecer com ela, e não há esse conhecimento, porque o acompanhamento deste plano de imunização não é e nunca será equivalente ao que é um estudo de laboratório para o desenvolvimento de uma vacina. Ou seja, essas vacinas estão sendo desenvolvidas na população. Isso já é uma experiência, isso já é uma iniciativa altamente controversa. Agora, dentro desse experimento, você partir para a imposição, você partir para a vacinação compulsória, você está realmente avançando sobre os direitos individuais de forma muito perigosa. Você não tem, até hoje, no mundo, como mostrar, por exemplo, que isso é uma escolha dramática, mas que precisa ser feita, porque a vacinação representa o resultado de superação à pandemia. Não há. Você pode comparar os lugares vacinados com lugares menos vacinados. Você não tem como constatar que a vacina realmente é a salvação para te levar a essa medida extrema. Então, eu lamento muito. Isto é, sim, uma ação de propensão fascista. Isso é uma ação de controle, muito mais do que uma ação sanitária de saúde pública. E a inconsistência disso será cobrada. Espero que muito em breve, e essas autoridades terão que responder pelo que estão fazendo. Ana. Gravíssimo isso, Vitor. E isso acontece, essas restrições aí que valerão, apenas para quem não tomou a vacina, isso acontece enquanto a própria OMS atualizou as diretrizes em relação à vacinação de crianças e adolescentes abaixo de 18 anos, não recomenda, está lá no site da OMS, que ainda não há estudos suficientes para comprovar a segurança nessa vacinação em crianças e adolescentes. Essa semana, o próprio CDC aqui nos Estados Unidos fez uma reunião de emergência exatamente pelas milhares de reações aí preocupantes, e dentro dessas reações preocupantes em crianças e adolescentes, o alto número de miocardite em meninos, em jovens, em rapazes aí de 12 até 20 anos. Então, o CDC também atualizou as suas diretrizes, colocou ali um asterisco em relação às vacinas em crianças e adolescentes, converse com o seu médico, abriu finalmente esse lado para a população, que reações importantes estão acontecendo num número importante, principalmente em jovens, em crianças e adolescentes. Então, esse é o ponto que o Fiuza trouxe, que eu acho que, infelizmente, a verdade vai chegar de uma maneira catastrófica.
né, principalmente para quem aí está empurrando a vacinação em massa em crianças e adolescentes, grupos que não foram estudados no momento certo, na fase técnica certa. O tempo ainda está mostrando isso. Virologistas, epidemiologistas, médicos conceituados, como o Dr. Luc Montagnier, né, vencedor do Nobel de Medicina, o Dr. Martin Kulldorff, o próprio Dr. Robert Malone, inventor do RNA mensageiro, né, dessa tecnologia. Todos eles assustados com essa vacinação desenfreada em massa em crianças e adolescentes e preocupados porque esse movimento todo é muito ruim exatamente para quem acredita nas vacinas. E nós acreditamos nas vacinas, mas em vacinas boas, que foram estudadas. Então, infelizmente, nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos crianças e adolescentes aí com reações severas. Agora, essa semana também, uma mãe foi ao Senado americano que teve a filha dentro do espectro de testes da vacina da Pfizer. Foi uma voluntária de 13 anos e a menina, infelizmente, está há 5 meses aí com problemas sérios depois da segunda dose da Pfizer. Então, é muito importante a gente continuar quebrando a espiral de silêncio que esse assunto traz, porque é um assunto muito sério e que no futuro parece que as consequências, principalmente para crianças e adolescentes, se a gente continuar empurrando essa vacinação desenfreada a quem sofre se contagiado aí pela Covid-19 de uma maneira bem mais branda, vai ser um futuro muito ruim. Então, a gente precisa defender principalmente nossas crianças e nossos adolescentes. Você, Augusto? Olha, está claro, como o Guilherme e a Ana também têm frisado aqui, que pela própria velocidade com que a vacina foi produzida, somos todos cobaias. Todos cobaias, os que tomamos a vacina. Está claro também que algumas vacinas produzem efeitos muito menores que as outras. Elas não têm o mesmo grau, né, de eficiência ou de ineficiência. Você, a essa altura do campeonato, você obrigar as pessoas a tomarem vacina, que é um negócio criminoso. É você fazer experiências que faziam em Auschwitz. Pega o cara lá, vira cobaia. Como é que você pode submeter a uma vacina que ainda não convenceu os próprios usuários, digamos assim, dessa vacina que ela funciona, caso da Coronavac, que todo mundo tem que tomar? E se der errado? Como é que faz? Quer dizer, tudo bem, eu acho uma façanha do ser humano ter esboçado, pelo menos algumas vacinas, em um ano. Não feito. Mas nós todos sabemos que esse trabalho demora mais. Os efeitos que ela produz não são conhecidos tão minuciosamente. Você precisa testar. Quem topa tomar, tudo bem, é cobaia e voluntário. Eu tomei. Quem não quer tomar tem todo o direito de não tomar. Tem todo o direito de não tomar. E quem quer saber como é que as coisas funcionam, vai lá para a Serrana e vê se a turma está andando pela rua. Eu não entendo, os mesmos caras, agora não falo da Alemanha, falo daqui, os mesmos caras que acham que a vacina é infalível, não deixam o cara sair de casa numa cidade todinha vacinada sem máscara. Eles também não acreditam. E vou repetir a exaustão. O doutor Dimas Covas tem de vir a esse programa explicar as dúvidas que temos o direito de ter. Eu sou um homem com dúvidas. Quem não tem dúvidas é candidato a ombudsman da Folha. E aquele lá só tem certezas, ou aquela, né? Cada hora muda. Eu tenho dúvidas e quero que elas sejam esclarecidas. E eles não vêm conversar aqui. Tá? Ficam dando medalha para Araraquara. Araraquara daqui a pouco vai subir do mapa, né? Porque está fechado, desaparece. E está lá o Edinho Silva com o seu experimento socialista. Eles adoram, né? Piorar a vida de todo mundo. Eles querem a igualdade por baixo.
não a que melhora. Então, com base em que esse pessoal quer disseminar aí o uso obrigatório da vacina? São umas bestas quadradas aí, e os autoritários, né, que precisam ser enquadrados. Algo mais, Ana? Um outro ponto para a gente deixar aqui também, Vitor, que é muito importante, é que agora, né, fala-se tanto no passaporte sanitário, espero que a nossa Câmara derrube essa ideia de jirico, né? E esses passaportes todos, né, que estamos falando, a Alemanha agora colocando. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados, como a Flórida, o Texas, já estão passando suas legislações específicas estaduais para proibir esse passaporte. Agora, uma coisa que a gente sempre tem que deixar aqui, nesse caminho todo de estudo das vacinas, nesse caminho científico, ainda estão descobrindo até onde quem passou pela Covid, como esses anticorpos de quem passou pela Covid, até onde esses anticorpos eles sobreviverão aí no corpo, se são 5 meses, 18 meses, 20 meses ou até fala-se até em 10 anos. Mas isso também é um estudo. O que a clínica de Cleveland, aqui nos Estados Unidos, descobriu recentemente é que quem passou pela Covid não precisa colocar anticorpos da vacina. Os anticorpos de quem passou pela Covid, no momento, eles são suficientes aí para algumas variantes. Então, isso também está em estudo, isso também está em andamento. E aí, quem passou pela Covid tem anticorpos, vai ser obrigado a vacinar. O falecido Dr. Wong, que nós entrevistamos aqui nos Pingos, ele era categórico em relação a isso. Você já tem anticorpos, você não precisa colocar uma dose extra de anticorpos ali, sendo que até quem passa pela doença pode desenvolver anticorpos mais fortes, né, mais resilientes. Isso tudo, a ciência ainda está apresentando dados. É uma insanidade você obrigar as pessoas a tomar a vacina, principalmente quem passou pela Covid.